Ah, bom. Boa tarde. Eu comecei ontem a fazer um show diferente. Eu peguei um livro chamado Por Dentro da Lei, talvez alguns já leram, e eu queria elaborar, e principalmente a ideia de que a ideia desse livro é mostrar como que a Torá ela se aplica no dia a dia, principalmente no que se diz respeito a disputas financeiras, problemas, etc. Amém. Problemas, digo, interpessoais. E aqui esse livro foi escrito pelo Rabino Yitzhak Zilberstein, famoso Osek Halachá. Ele existe também, né? Sim, Osek Halachá, em Israel. E ele tem os casos, pelo menos o que está registrado nos livros, mais cabeludos. Então, é muito interessante ouvir os casos e ver como que ele resolve baseado na Torá. Então, ontem a gente viu dois casos. Vamos ver o seguinte caso. Então, o indivíduo faleceu, o aleno, ele deixou a herança. Os filhos, aqui eles chamam de Marcos e Gilberto, Reuven e Shimon, eles dividem tudo meio a meio, tá tudo certo. Mas tem um item que eles não têm como dividir e eles não conseguem chegar numa num acordo. É uma menorá muito bonita e ambos queriam a menorá e não queriam um valor monetário que poderia, quanto custaria aquela a menorá. Eles queriam um item. Bom, sem saber o que fazer, então eles um, fizeram um sorteio e um deles acabou ganhando. A história conta que um deles, aquele que não ganhou, ele ficou muito chateado. Tão chateado que ele começou a ficar doente. Aquilo para ele era tão importante que ele começou a ficar doente. E a situação dele foi piorando. E o médico, ouvindo a situação, médico, psicólogo, ouvindo a situação, ele chegou a ligar para o irmão falando, bom, você não quer ajudar teu irmão? Ele não está bem de saúde. Então, talvez valeria a pena você trocar. Você fica com dinheiro e ele o valor da menorá e você dá a menorá para ele, está doente. Então a pergunta é: será que eu preciso abrir mão da minha menorá para o meu irmão que está doente? Por quê? Por inveja, por cobiça, por vontade. Por outro lado, eu não sei se eu posso ajudar ele, certo? Essa é a pergunta que foi trazida. E logo de cara, quando eu vi a pergunta, eu já lembrei da Guimarães, uma Guimarães muito famosa, mas se você acha que esse caso é impossível de acontecer, quantas pessoas não ficam doentes por inveja? A frase que inveja mata é verdade. É verdade. A pessoa, quando ela fica obcecada por alguma coisa, inveja de alguém, de alguma pessoa, do que o outro tem, como a Torá fala pra gente, Ainará, boa. Então isso realmente consome a pessoa. Então talvez ele não vai conseguir fazer vendo raio-x ou no exame de sangue inveja, mas a causa de tudo isso às vezes pode ser ciúmes, inveja, etc. Então o que que a Gemara traz? A Gemara é muito famosa, que traz o seguinte: tinha um cara que ele começou a ficar muito doente, muito doente. Os médicos vieram, examinaram, chegaram na conclusão que ele tem uma doença chamada vizinha. Uma? Vizinha. Essa era a doença dele. Qual que era a doença dele? Ele tinha uma vizinha. E ele queria estar com ela, talvez até casar com ela, mas não foi combinado nenhum shido. Então, ele começou a ficar doente, a ponto dele ficar em perigo de vida. O perigo de vida, teoricamente, é mais importante que qualquer coisa na Torá. Tirando os três pecados, e aí a Gemara traz que o médico falou, talvez, ao invés de ele literalmente viver com ela, ele pode, talvez ele pode conversar com ela. Conversar. Ele pode sair e conversar com ela, deixa essa menina conversar, ninguém pediu fazer mais nada do que isso. E os rabinos, eles falaram, não, é melhor que ele morra, mesmo, é preferível que ele morra, do que ele converse com ela, mesmo que seja com uma cerca dividindo os dois. Com uma grade dividindo os dois. Essa é a frase dos nossos sábios. E os sábios, na Gemara, discutem se tratava de uma mulher casada ou uma mulher solteira. Se é uma mulher casada, tá óbvio, porque isso, mesmo não sendo a transgressão literalmente da Torá, que é
a promiscuidade, o incesto, etc., mas é algo ligado com isso, diretamente ligado. Então, tá bom. Mas a segunda opinião fala que era uma mulher solteira. A única coisa é que não era casada com ele. E não tinham planos em casar. Então, custa? Custa. Traz a menina aqui. Deixa ele conversar com ela. E ele vai salvar a vida dele. Dizem nossos sábios, isso não justifica. Por quê? Eles falam dois motivos. Um motivo é que a família dela, ela, a família, ficaria envergonhada com toda essa história. E a gente sabe como que é grave envergonhar uma outra pessoa, até melhor morrer do que você envergonhar uma outra pessoa. E a segunda, para que as mulheres judias não sejam vulgarizadas. Qualquer um que fica doente por aí, doente de paixão, que paixão vem do latim, quem souber me dizer, tem lá, que vem da paixão significa doença, alguma coisa nesse sentido. Quem já me corrigiu, é parecido com isso. Mas, então você fica apaixonado, morrendo de saudades, literalmente, morrendo de amor, e esse amor está te consumindo. Mas isso você não tem como fazer com forçar com que a outra pessoa ele tenha que fazer qualquer coisa por isso. Ou seja, naquele caso, você vai dizer, bom, é uma questão de uma falta de educação, falta de tzniut, recato. Só um minuto. Mas será que, no caso da Hanukkah, se aplica a mesma coisa? Da Menorá se aplica a mesma coisa? A resposta é que sim. Você está doente por inveja. O problema é sim. Teu. Hã? Não, você fala de conduz. Hamza. Se ele fala assim. Hamza, sim, Hamza. Então, aquela pessoa, ele tá sofrendo de um problema da Torá, que a Torá fala, lotachmod, não pode cobiçar. E cobiçar tem duas formas, só um detalhe importante. O que quer dizer cobiçar? Uma proibição da Torá, lotachmod da Torá, ou de não cobiçar da Torá, é a seguinte: se você vê que aquela pessoa tem um item exclusivo, o que quer dizer item exclusivo? Então você pega, por exemplo, a Torá fala o animal dele, a esposa dele, o escravo dele. Não é se eu vejo o teu carro igual, se tu compra um igual. Se eu posso comprar um igual, é assim que você compra. Você vê uma coisa que o outro está vestindo, você gosta e compra igual. Você não está invejando ele. Você se inspirou no dele, gostou do dele, mas não precisa comprar o dele. Você compra um outro igual no mercado. Até aí não tem problema nenhum. Aqui estamos falando de coisas que são exclusivas. Não tem como você comprar um outro igual. O escravo é dele, a esposa é dele. O carro que ele tem, vamos supor que é exclusivo, é dele. Você quer aquele carro. Então, a Torá proíbe, se a pessoa, ele vai lá e, vamos pegar o exemplo do carro, e ele vai lá e compra o carro, então ele está transgredindo na hora que ele vai lá. Como que ele compra o carro? Ele força o cara, ele insiste para o cara, ele de algum jeito pressiona para que ele venda, então naquela hora ele transgride o lotachmod. Mas a proibição da Torá também tem uma outra palavra da Torá que é lotitave, nem desejar. Ou seja, mesmo que eu estou sentado na minha casa e eu não pretendo de fato comprar o carro dele, eu não pretendo de fato causar, como tem uma história famosa na Gemara, que o cara causou, que o homem se separou da mulher, se separou e ele acabou se casando com ela, Deus nos livre, uma coisa terrível. Então ele fez conforme a Torá, ele Deus nos livre, não cometeu um pecado, mas ele causou um problema entre os dois para que ele assim como o Og Melech Habashan queria que o Avraham morresse para muito amigo, para o bom, e aí então a Torá fala Lot e Tavê, se quer você pode desejar. Então esse desejo que consome a pessoa, nós temos a obrigação da Torá não só de seguir esse desejo e fazer, que é algo prático, até o desejo no coração, a Torá dita, a Torá regula, a Torá nos orienta de como a gente deve evitar isso, e se o desejo vem, não quer dizer que você pode ir atrás. Lotaturo, você não pode seguir o teu coração. O desejo pode chegar a vir, mas você tem que desviar teu pensamento, e se a pessoa está sofrendo por isso, ele que tem que trabalhar a si mesmo, e não eu tenho que pagar e dar, abrir mão daquilo que é meu, porque ele quer muito. Detalhe, entre crianças, às vezes, tem duas crianças brigando por um brinquedo. Começa a criança e continua adulto igual. Só muda o tamanho do brinquedo e o preço. Sempre falo, carrinho pequeno, depois o carrinho fica grande e mais caro. É a mesma coisa. Eu falei outro dia, batendo no meu espelho, tarará, os caras... Então, às vezes você tem um irmão menor, digo em casa por experiência, pequenininho, tá chorando o que ele quer. O que o adulto normalmente fala? Dá para ele, tá chorando, é pequeno, ele não entende.
Não. Ele tem que aprender a se frustrar. Se não é dele, tudo bem. O outro tem que aprender a compartilhar. Mas se não é dele, ele vai aprender a esperar a vez dele. Não, se a gente começa quebrando isso, o que está ensinando para ele? Você chorou, você gritou, porque você queria. Tudo bem. Claro, tem momento, o bebê está gritando, você quer acalmar ele, você pega, abre mão, etc. Você tem que ter um certo equilíbrio. Mas a ideia de que, ele está chorando, dá para ele. Ele está chorando, não dá para ele. Por que vai dar para ele? Eu sei que você não mimou a tua filha. Então, não tem essa. Está chorando, não tem mimimi, como se diz no Brasil. Bom, fala. Não, e qual foi o veredito? Ele não tinha obrigação nenhuma de dar para o irmão dele. Ele não tinha obrigação nenhuma de dar para o irmão dele. E aqui ele traz um outro exemplo. Se alguém ele ficou muito doente porque ele está com desejo de comer alguma coisa que não é caché. Olha que curioso. Uma mulher que ela está grávida, aquele desejo da mulher grávida, que tem vários mitos a respeito, que se não fizer, o neném vai nascer, é mito. Hã? Nascer com a cara do chocolate. Hã? Mas nossos sábios falam que uma mulher grávida que deseja é algo verdadeiro e você tem que satisfazer a vontade dela. Então, se uma mulher grávida no Yom Kippur, ela chega e fala para você, eu quero comer aquele animal que é proibido. Então, você tenta falar para ela, hoje é Yom Kippur, acalma. Você tenta falar para ela, não pode. Mas se ela está realmente nesse estado, boa tarde, então você alimenta ela, porque é perigo de vida. Mais do que o bebê nascer com... Não sei se é em todas as situações, a mulher acorda no meio da noite, 3 da manhã, eu quero cereja da Ásia, e aí você vai agora achar que o mercado 24 horas, tá? Hã? Cereja tá difícil? Se acordar às 4 da manhã, quero comer razil. Hasbe shalom. Não? Não. E aí, então, nesse caso, a Torá, sim, o sábio estabelece, isso é chamado perigo de vida. Porque esse desejo não é dela, está acima do controle dela. É o desejo do próprio, como se fosse o desejo do próprio feto que está lá. Então, você tem que levar isso em consideração muito séria. Mas, tirando essa situação, se alguém fala, ele ficou doente. Por quê? Porque ele queria muito comer algo que ele sabe que é proibido. Eu comi aquilo, sei que era gostoso, e o cara está com tanta vontade que ele ficou doente. Quer dizer, esse cara é doente, né, da cabeça. Sim, mas às vezes o desejo também consome a pessoa. São 3 coisas que consomem a pessoa. O que diz o Pirkei Avot? A Kiná, Tavá, Ve'akavot. A inveja, o desejo e a busca pela honraria. São 3 coisas que consomem a pessoa. Sem perceber se a inveja mata, o desejo mata também. Peixe morre pela boca, a gente sempre fala. Então, o desejo, ele destrói a pessoa. Então, você vai dizer, bom, peraí, você não me disse que se alguém está morrendo de fome, ele pode comer qualquer coisa? Se ele vai morrer, ele pode comer. Precisa seguir a lei do kasher. Perigo de vida. Se alguém tá, a mulher está dando a luz no Shabat, você não vai chamar a ambulância? Se alguém está com perigo, então deixa ele comer. Não estamos falando aqui no caso da menina que vai expor ela à vergonha. Deixa ele comer. Sim ou não? O que você acha? Puxa, mas aí complicou. Eu acho que entra na mesma história. É um A desejo mesma dele. história, exatamente, a mesma história. Você tem que se trabalhar. Aqui nesse caso não é uma perigo de vida. sim, mas não é uma proibição explícita, como no outro caso, que era uma inveja. Estou com inveja daquilo que você tem, estou com inveja, então esse é o problema meu. Aqui é um desejo. É proibido desejar uma coisa não kasher. Teoricamente, até o contrário. Se a pessoa tem o desejo, ele controla, ele tem muito mais mérito. Então não é proibido desejar. Claro, eu não vou ficar fomentando aquela ideia, eu quero, eu gostaria, ficar pensando que isso com certeza vai não ter uma proibição explícita. Você pode passar na frente de uma churrascaria não kasher e cheirar. Não tem proibição. Não é aconselhável, mas não tem uma proibição. Não pode comer? Não tem proibição. Hã? Passar em frente a uma churrascaria. Churrascaria não kasher. Você não Não tem kasher. proibição de passar Será lá. que não pode sentir essa vontade de comer? Não pode sentir vontade de comer? No cheiro, Errado, calma, isso. calma. Não pode sentir vontade é errado, porque não tem como você ter controle se você tem vontade ou não. Você não pode alimentar aquela vontade, você não pode permitir que aquilo tome conta da tua cabeça. Você muda o pensamento. Isso. Agora, se você passar na frente de uma churrascaria não kasher, não tem proibição de você cheirar. Então, às vezes eu saio daqui, na rua, domingo, eu sinto um cheiro, e não necessariamente é do vizinho judeu. Certo? Eu não tenho obrigação de fechar meu nariz. Não tenho. Se fosse de idolatria, assim.
mas de comida não kasher não tem proibição. O cheiro ele não é considerado uma... Você não está ingerindo, etc. Não é adequado, mas não é condenável, não é uma proibição explícita. Então, nesse caso, talvez você poderia dizer, bom, talvez nesse caso o cara está com um desejo, é diferente do a inveja, que a inveja por si já é proibida, o desejo não é tão proibido assim, mas a resposta é que cai exatamente na mesma coisa, porque quando a gente fala, melhor não passar, sem dúvida. O que eu não estou dando uma orientação para fazer isso, eu estou dizendo que não existe uma proibição explícita. A pessoa deve evitar. Mas aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala que a pessoa está em perigo de vida, são por motivos externos. Então a pessoa está num deserto, a pessoa está, ou a mulher, por exemplo, que o motivo dela, entre aspas, é externo, não depende da vontade dela, assim os nossos sábios colocam ela nessa categoria. Então não depende de você. Então aí você fala, bom, eu vou abrir mão. Nesse caso, a vontade depende unicamente de você. E mesmo, desculpa, que aquilo está te consumindo, começou com você. Você é responsável por isso. Então, a Torá não vai abrir mão e dizer, não, então pode comer por causa disso. Pode morrer, Né? Foi isso que os sábios falaram. Deixa ele morrer, mas não vai sequer conversar com ela por trás da grade. Agora, olha que interessante. Vamos tentar agora entender a psicologia da coisa. A Torá é acima da nossa compreensão. Vamos supor que nesse caso os sábios liberassem. O caso da menina, ou o caso do comer o proibido. Quantos doentes no hospital você ia ter amanhã com essa mesma doença? Amanhã todo mundo, estou morrendo, preciso comer, estou morrendo, estou com muita vontade. E é isso? Hã? Seria uma vontade falsa? Não seria nem fácil. Eu vou te dizer que não é nem falso. Existe uma regra que quando você sabe que não dá, você nem pensa. Quando é impossível você atingir, você não pensa. Eu vou te dizer, se eu vejo um cara que tem um jatinho, eu não tenho inveja. Para mim é, para mim é inatingível. Estou dando um exemplo. É completamente fora da minha realidade. Ou aquilo que é inatingível, eu não vou nem. Eu posso ter inveja do cara que estudou comigo, fez a mesma faculdade, trabalha na mesma coisa e tem mais sucesso. Opa, isso aí me dói. Mas o cara que tem outra vida completamente, eu não tem como ter inveja. Posso olhar, falar que legal, tá lá na revista, o cara que legal, ver o videozinho do cara, beleza. Mas isso não te causa uma inveja que vai te consumir. Porque quando você sabe que aquilo é inatingível, você nem começa a pensar. No momento que os sábios dizem, essa mulher, as mulheres de Israel não podem se tornar hefker, vulgarizadas, o que isso causa? Então, não somente naquele caso específico, seria melhor ele morrer, Rahamim também estão prevenindo que isso aconteça de novo. Por quê? Se você dizer que não, tudo bem, deixaram ele falar com ela atrás da cerca. Então, agora tudo bem. Em último caso, eu não finjo que eu estou morrendo. Posso até quase morrer. Por quê? Porque eu comecei a pensar nisso. Na hora que eu sei, não, pode morrer. Vamos te ver morrer? Não vai acontecer nada. Ninguém vai se impressionar. Não vamos deixar. O cara nem vai começar. A famosa história, quando o judeu estava no supermercado, ele vê o chinesinho, a chinesinha, a mulher falando para o filho, no kosher, no kosher. O que foi? No kosher? A senhora, desculpa perguntar, a senhora é judia? Ele falou, não. Mas quando eu vejo os judeus aí comprando, os filhos começam a chorar por bala, pirulito, o pai fala, não é kasher. E o filho para de chorar. Eu fiz a mesma coisa com o meu, tá dando certo. Por que ele para de chorar? Se eu falo que tá caro, que hoje não, que vai comer a sobremesa antes da janta, ele sabe que depende de quantas horas ele chorar, por quanto ele insistir, ele vai acabar ganhando. Ele sabe que kasher eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Ele pode chorar de hoje até amanhã. O que ele faz? Talvez na primeira vez ele chorou que não sabia. Segunda vez, durante a midá você não pode falar. Meus filhos, quando pequenos, ainda durante a midá, tá, isso, pai. Eu estou na midá, não respondo. A ser que seja um perigo. Então, muito cedo eles aprendem que na midá eles não adianta. Vai esperar o pirulito, não tem jeito. Vai esperar a minha atenção. Em outros momentos, não deveria interromper. Mas você coloca na balança. Meu filho vai atrapalhar se eu não falar, preciso educar. E aí, então, aí ele já depende o quanto incomodar, eu vou conseguir o que eu queria. Na midá, eles nem tentam. Então, é interessante olhar pelos dois lados. Não só
a proibição em si, naquele caso específico, mas como isso também já te previne para que isso nunca venha a acontecer. Não se convenceu? Não. Não, imagina a sensação de uma pessoa saber que ele não deu alguma coisa e a pessoa racional morreu. Olha, a sensação de culpa dele, de impotência de não ter feito. Então, Até que ponto a Torá te deixa viver bem? Uma vez chegaram para um sábio, não me engano, talvez foi para Israel Salanter, mestre de Mussar, eu acho que foi, falaram, olha fulano, olha que triste, Deus nos livre, o cara era uma pessoa muito bem de vida, perdeu o que tinha, ele acabou agora literalmente morrendo de fome. E aí as pessoas estavam, claro, mexidas com o cara que morreu. E o rabino falou, lamento a morte dele, mas ele não morreu de fome, morreu de orgulho. Porque não faltou gente querendo ajudar ele. Ele morreu uma doença chamada orgulho. Ele não quis aceitar. Infelizmente, não estou julgando o cara, muito difícil se aceitar, especialmente alguém que estava para os outros. O ponto que eu quero dizer com essa, trazendo paralelo para cá, o outro morreu de inveja. Ele não morreu porque eu não dei para ele a Hanukkah. Ele morreu de inveja. E se não fosse da minha menorá, talvez ele ia invejar outra coisa. Ele morreu de saudades do pai que ele tinha. E se hoje eu dou a menorá, vamos supor, hoje eu dou a menorá, amanhã ele vai querer o relógio. E eu sou obrigado a dar? A metade da herança. A outra metade? A outra. Então, não é assim que funciona. Então, aqui ele chama de capricho seu. Isso é um capricho seu. Então, você tem que se cuidar. Então, é igual o cara que sai de Shido. Ele sai muitas vezes, aí ele fala, bom, eu vou casar com ela. Porque você gosta dela? Não. Eu estou com pena, coitada. Saímos tantas vezes, ela já estava... Então, vou casar. Você vai casar por pena? Ah, mas coitada, vai ficar triste. Você não vai casar por pena. Espero que não. Entendeu? Então, esse ensinamento aqui. Mais uma? Vamos lá, rapidamente. A próxima situação. Tem uma pitadinha de orgulho, talvez, de você achar que a pessoa não vai achar ninguém melhor do que. Não entendi. Eu já saí tantas vezes, ela vai ficar triste. Não, ela pode sair com outra pessoa e encontrar Com outra. certeza. Porque se você não é o cara, com certeza ela vai achar. Entendi. Tá, entendi. Não, mas eu falo, não, bom, mas boa. Vamos supor. Não, mas vamos supor. Um exemplo, né, hipotético. Não, mas coitada, ela é muito pobre, ninguém gosta do aspecto dela, não sei o que, eu vou casar por pena dela. Pena é pena, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai casar, porque você acha que ela é a pessoa adequada para você. Então, não tem sentido você casar por pena. Ah, mas é uma mitzvah. Uma mitzvah. É uma mitzvah que você case. Tem que fazer com alegria. Então, mas assim, é interessante que aqui entra justamente aquilo que estava no Rambam de hoje, de como a Torá, ela fala que em merachmim badim, num julgamento, você não pode ter zero misericórdia. Não pode ter misericórdia. Por um lado, a Torá fala, você tem que emprestar, mesmo que está na véspera do ano que ele vai acabar não devolvendo. Você tem que dar tzedakah, você tem que devolver o penhor para a viúva e assim por diante. Agora, tem uma fulano, eu sou muito rico e a pessoa é muito pobre e ele me deve R$ 1.000. Se eu tirar esses R$ 1.000 dele, eu vou acabar com a vida dele, Deus nos livre. A Torá fala, se ele tem uma roupa chique, você tira dele. Se ele tem praticamente tudo, deixa item básico necessário para ele e você tira dele. Poxa, mas se eu tirar o carro dele, ele não vai ter mais um Uber. Antigamente seria a carroça dele. Lamento muito. Você está devendo? Tem provas. Tá tudo certo? Em Menachmim Badim, não tem Rachamim. Depois disso, é uma pessoa de caso social. Todo mundo tem a obrigação de ajudar, inclusive eu, mas eu não tenho que pagar sozinho. Eu não tenho que ser aquele que vou sustentar ele sozinho. Então, tem a regra de eu não dar prioridade para o cara que tem mais dinheiro. E eu não posso dar prioridade para o cara que tem menos dinheiro. Porque às vezes eu quero ser o bonzinho, eu quero fazer isso da cá. Regra é regra, lei é lei. Acho que condiz muito com essa ideia de que os teus sentimentos são muito importantes, mas quando chega na lei, a gente tem que respeitar aquilo que é prático. A Torá é extremamente prática. Fala. Que o rei Davi fazia isso. Exatamente. Julgar, exatamente. Se o rico tinha razão, ele ganhava. E depois, o julgamento chegava no pobre e falava: posso te ajudar? Exatamente. Porque está escrito: o tzedakah, o mishpat. Fazia tzedakah. Era
O julgamento era neutro. Que ele fazia tzedakah ou mishpat. Julgou. Então, tzedakah nesse sentido quer dizer tzedakah, caridade, e mishpat, e justiça. Como você não pode fazer caridade na justiça. A justiça tem que ser justiça, tem que ser justa. Então, a resposta é que ele fazia justiça, e uma das explicações é que depois ele chegava e ajudava a pessoa. Rabino, e se o valor a ser pago pelo devedor deve causar a morte do devedor? Então, acho que é a mesma coisa. Como que vai causar a morte? Ele vai morrer de fome? Não. Outro dia assisti a peça O Mercador de Veneza. Não sei o que se trata, mas é isso? Se ele pagasse, ia Então, custar a vida dele? Cara, Chloe, que pediu dinheiro emprestado para um judeu, e só que o cara sempre falava, você cobra muito juro, não sei o quê, essas coisas todas, né? Sim. Aí o cara,